Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Hoje nós temos algo bem interessante, eu sei que você vai gostar muito. O tema de hoje é 5 perguntas que determinam o nosso futuro. 5 perguntas que determinam o nosso destino. Eu quero começar então lendo primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Palavra bem interessante. Eu sei que você, a todo momento, todos os dias, você faz escolhas, decisões. Você de repente escolhe a roupa com qual você vai usar, escolhe o sapato, talvez você, mulher que me ouve, né, e me vê também, escolhe acessórios, né, cinto, bolsas, para combinar com o sapato. Então você tem decisões, a cada dia você tem decisões. Dependendo do teu estado de espírito, você usa uma roupa ou usa outra roupa. E essas decisões com certeza não vão determinar o teu futuro, pode até determinar talvez o teu dia, ou pode até expressar ou revelar o teu estado de espírito, o máximo que pode acontecer. Mas há decisões, há escolhas que nós tomamos que realmente pode traçar o nosso destino. E essas escolhas, essas decisões é que nós vamos tentar compreender, vamos refletir em conjunto, para que nós possamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, quem é que tem autoridade para responder essas perguntas? Ou seja, as perguntas que realmente podem e realmente determinam o nosso futuro. A primeira pergunta é uma pergunta bem interessante, quem é Deus? A segunda pergunta é quem eu sou? A terceira pergunta é qual a minha missão na Terra? A quarta pergunta é quem eu vou convidar para me acompanhar nessa missão. E a quinta e última pergunta é para onde irei depois de eu morrer? São 5 perguntas muito interessantes que eu tenho certeza absoluta que talvez você já tenha feito. Com certeza pessoas, né, que trabalham na filosofia, pessoas que trabalham na psicologia, na sociologia, antropologia e assim por diante, né? Ou seja, que procura estudar o homem, tentam responder essas perguntas. Mas vamos agora ver através de uma ótica teológica, né? Então, primeiramente, quem tem autoridade para responder essas perguntas? Talvez você tenha até alguns conceitos até interessantes. Talvez você já ouviu falar de outros conceitos também sobre esses temas, essas perguntas, esses questionamentos, mas a questão toda é realmente na questão teológica. Quem é que pode responder essa pergunta com profundidade, através de uma verdade absoluta, né? Isso somente Deus. Nós cremos que só Deus, que é o Criador, pode trazer respostas para o nosso coração, que é um coração, como diz a própria palavra de Deus, enganoso, corrupto, doente e perverso. Então, como é que eu vou confiar no meu coração, no coração humano? A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte, que o meu povo, ou seja, o povo de Deus, está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o conhecimento que vem de Deus é um conhecimento que traz paz ao nosso coração. Então, a primeira pergunta, é uma pergunta muito interessante, quem é Deus? Na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela mostra Deus através da forma com que Deus se revela. Os nomes de Deus revelam o caráter dele, revelam também como Deus se mostra, como Deus se faz ser conhecido. Ou seja, é um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, mas ao mesmo tempo que ele também está tão longe, ele também está tão perto e ele quer ser conhecido, ele quer ter relacionamento comigo e contigo. A palavra de Deus diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se nós conhecemos, nós temos que prosseguir a conhecer, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é muito grande e nós precisamos saber realmente quem Ele é. Ou seja, se nós cremos em Deus, precisamos conhecer Ele mais e mais de perto. É a mesma situação.
Se alguém pergunta para você, você conhece Veneza, você conhece Paris? Talvez você diga, olha, eu já estudei tudo sobre Paris. Eu conheço os seus rios, conheço a sua gastronomia, conheço a cultura daquele povo. Mas e se a pessoa for mais um pouquinho longe e disser assim, olha, você já viveu em Paris? Você já conheceu de perto a pessoa que mora em Paris? E você diz, não, eu apenas estudei sobre Paris. Então uma coisa é você conhecer, conviver com a pessoa. Outra coisa é você apenas estudar, você apenas ouvir falar. A mesma coisa o próprio Jó. Jó 42:5 diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Significa que Jó conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus, mas não uma experiência tão grande que realmente pudesse marcar a sua vida, que pudesse realmente mudar a sua trajetória de vida. Então Jó conheceu a Deus num conhecimento mais profundo, mais íntimo de Deus. Então o maior desafio para mim e para você hoje realmente é conhecer a Deus. Mas quem é esse Deus? Deus, ele responde muitas vezes como Jeová Jiré, ou seja, o Deus que supre todas as nossas legítimas necessidades. Ou seja, nós estamos com um problema financeiro, nós podemos saber que Ele pode nos ajudar, porque Ele é um Deus que supre as nossas necessidades, inclusive financeiras. Deus, Ele é conhecido como Elohim, ou seja, Deus Criador. Ele é conhecido como Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. Muitas vezes nós levantamos bandeiras, né, em defesa, na política, na área social, e por que não na área também religiosa, vamos colocar assim, porque Deus, Ele é a nossa bandeira, ou seja, Ele é o motivo por que nós vivemos, o motivo pelo qual nós lutamos, o motivo pelo qual nós existimos. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Ele também é considerado, também se mostra como Adonai, ou seja, o Senhor, aquele que tem a última palavra, aquele que é dono de tudo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que realmente tem a última palavra. O ponto final é Deus. Talvez nós colocamos algumas vírgulas, o diabo coloca algumas vírgulas, mas é Deus que dá a última palavra. A sentença final, o ponto final pertence a Deus. Deus também é Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é minha paz. Vivemos num mundo tão conturbado, num mundo tão perturbado, num mundo onde as pessoas estão em guerra, em conflitos, e quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a verdadeira paz. Ele é considerado também como Elion, ou seja, o Deus Altíssimo. Deus também se revela como Jeová Tsiqueno, o Senhor é minha justiça. Talvez você esteja sendo injustiçado, caluniado, difamado, talvez você não consiga chegar ao fim de uma causa. Saiba que o nosso Deus, Ele é justo juiz e Ele é a nossa justiça. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Temos dois advogados, no grego Paracletos, aquele que anda ao nosso lado, aquele que nos auxilia. Na terra é o Espírito Santo de Deus e nos céus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é considerado como Kadosh, ou seja, aquele que é santo, verdadeiramente santo, sem pecado. Deus também é considerado como Jeová Sebó, o Senhor dos Exércitos. Ele também é considerado como Ará, ou o Senhor, Ele é o meu pastor. Que coisa interessante, né? No momento que nós precisamos do Senhor, podemos contar com Ele, com a proteção dEle, com o cuidado dEle, porque Ele é o nosso pastor. Lá no Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Numa tradução mais correta, né, que vinda do hebraico, significa assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, ou seja, Ele me bastará, não preciso de mais nada. Ele é considerado como El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ele também é considerado como Jeová Rafa, ou seja, o Deus que cura, o Deus que sara. Talvez você esteja hoje precisando dessa cura, você precisa clamar pelo Deus que é o médico dos médicos, que pode todas as coisas, clamar a Jesus Cristo de Nazaré, que já levou sobre si, ou seja, sobre o seu corpo, toda enfermidade, toda maldição. Então, essa doença
pode ser curada somente através do poder do Senhor Jesus. Pastor, por que somente através do poder do Senhor Jesus? Porque talvez você já tenha procurado médicos, talvez as medicações não façam mais efeito, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é Deus de milagre. Quando os médicos desenganam, o nosso Deus nunca mudou, não muda e jamais mudará. Ele é para sempre o mesmo, não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma segunda coisa interessante também é essa pergunta, quem eu sou? Muito interessante essa pergunta. Talvez você se pergunte, quem eu sou de verdade? Eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, ou seja, eu sou aquilo que eu tenho por reputação ser? Ou eu sou aquilo que eu penso ser? Ou eu sou aquilo que Deus sabe que realmente eu sou? Interessante, né? Parece até que a gente está filosofando, mas nós não estamos. Há três concepções de eu poder me ver. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? A imagem que os outros pintam de mim, a imagem que eu penso que sou, imagino que sou ou procuro me ver, ou a imagem que Deus sabe que realmente eu sou. Olha só o que diz no Salmo 8, versículo 4 a 6. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Que coisa interessante, né? Nós somos um pouquinho menor que os anjos do Senhor. Deus nos coroou de glória, de honra e colocou nós nessa terra para dominar toda a terra, ou seja, toda a parte física, material. Deus colocou para o homem dominar, não era para os anjos dominar, não é para espíritos dominar, mas sim Deus colocou para o homem dominar a face da terra. Isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, essa citação. A palavra de Deus também diz em João 1,12 que nós somos filhos de Deus. E em Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus. Que coisa interessante. Somos filhos de Deus e como filhos nós também somos herdeiros. É algo bem interessante. É como se você tivesse à sua frente uma mesa cheia de coisas boas para comer, você está louco de fome, você está louco de sede e você fica com desejo, coisa boa, aquela ambrosia, aquele churrasco, aquela carne, né? Aquela picanha suculenta, você está olhando para a comida, você está olhando para a bebida e louco para comer, louco para beber, mas você não faz uso. Por quê? Porque você não se sente parte daquilo, não se sente dono daquilo. É mais ou menos assim. Vamos supor que você recebeu um cheque de R$ 1.200. Você tem o direito desse valor. Mas quando é que você vai ter esse valor de fato? Quando você vai no banco e troca esse cheque pelo dinheiro e saca o valor correspondente ao dinheiro. Ou seja, você tem um cheque assinado por Deus, lhe dando bênção tremendas, maravilhosas, como filho de Deus, como herdeiro de todas as coisas. Mas essa bênção só vai prosperar, essa bênção só vai virar algo concreto no momento que você se levantar, for até o banco e trocar esse cheque. Então a Bíblia Sagrada é comparada com esse cheque. Ela tem promessas maravilhosas que só vai se concretizar quando eu tomar posse realmente. Quando eu tiver fé suficiente para que aquela palavra realmente funcione na minha vida. Enquanto isso, não vai adiantar. Eu tenho o direito, eu tenho a herança, eu sou filho, eu tenho cheque assinado, mas eu fico passando fome, eu fico passando sede, indevidamente, porque Deus já me deu esse direito. Eu preciso apenas colocar em prática esses direitos. A palavra de Deus diz que no futuro, em 1 João 3,2, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Ou seja, assim como Ele é, nós seremos e o veremos e estaremos com Ele. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29,15 que nós somos peregrinos, estrangeiros nesse mundo. Ou seja, nós viemos desse mundo, não levamos nada desse mundo, não vamos levar nada desse mundo.
Então nós temos que realmente pensar nas coisas do alto, viver nossa vida, sim, deixar algum bem, alguma posse para os nossos filhos, sim, não estou dizendo que não, mas o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. Chega de violência, não perca, você está sendo convidado e convocado. Chega de violência, campanha que está fazendo esta conclamação para toda a comunidade local e regional. Chega de violência, não perca. Atrações, reflexões, brinquedos, cantina, mateada, campeonato True Skate Shop, desapego, sorteio de brindes, orientação jurídica, bandas, Missionários de Cristo, Maná, CBVN, Camobi. Vai ser na RS 509, faixa velha de Camobi, lá no Pé de Plátano. Vai ser dia 28, último sábado agora deste mês de março, das 16 às 22 horas, aqui em Santa Maria. Campanha Chega de Violência. Participe, você está sendo convidado. Realização Comunidade Batista Vida Nova de Camobi e Ordem dos Pastores de Santa Maria. Chegou a sua vez também de dizer não à violência, de assumir esta campanha, de se comprometer com a vida. Está na hora desse basta. Então, chega de violência.